Estamos de volta com o Hora da Saúde de hoje. Nesse programa falamos sobre câncer de pulmão. Nosso convidado, Dr. Rodrigo Sampaio Chiarantano, médico radiologista do Hospital de Amor, continua com a gente. Um prazer, Dr. Rodrigo. Muito obrigada mais uma vez por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Dr. Rodrigo, nesse terceiro bloco a gente vai responder mais as perguntas enviadas pelos nossos telespectadores, as principais dúvidas. Então, para a gente começar, eu queria perguntar para você quais seriam os critérios para um programa de rastreamento do câncer de pulmão. No bloco anterior, né, o senhor falou a respeito da utilização de um tomógrafo, mas que não seria qualquer pessoa que poderia fazer. Quais seriam os critérios? Sim, exatamente. Nem todo indivíduo que fuma, ele se enquadra nos critérios de alto risco para desenvolver câncer de pulmão, né? Então, esse alto risco, ele é definido basicamente pelo tempo que a pessoa teve contato e a intensidade com que ela teve contato com a fumaça do tabaco, né? Então, o indivíduo fumante que ele fuma há pouco tempo e fuma poucos cigarros por dia, ele provavelmente não é parte do grupo de alto risco para desenvolver câncer de pulmão. Significa que ele não vai ter câncer de pulmão? Não significa. Se ele continuar fumando para o resto da vida, em algum momento ele vai atingir esse nível, esse grupo de alto risco. Então, o que a gente usa para definir é um fator que a gente chama de carga tabágica. A carga tabágica, ela traduz exatamente isso, quanto que a pessoa fumou ao longo da vida. Então, se a gente pegar o número de maços de cigarro que a pessoa fumava por dia e multiplicar pelo número de anos que fumou, a gente vai ter um número. Esse número é o que a gente diz que é a carga tabágica da pessoa. Então, vamos supor, se uma pessoa fumou um maço de cigarro por dia por 15 anos, quando a gente multiplica um maço por 15 anos, é 15 anos maço. Então, ela tem uma carga tabágica de 15, né? Por outro lado, se ela fumou 2 maços de cigarro por dia pelos mesmos 15 anos, seriam 30 anos maço. Então, existe um valor corte para a gente definir um grupo de alto risco, e esse valor corte foi estabelecido em 30. É um número definitivo? Não é um número definitivo, e os critérios para rastreamento estão sendo continuamente revistos. Mas hoje, a evidência que nós temos, e é a evidência que foi trazida pelo estudo que deu o pontapé inicial no rastreamento no mundo, que é aquele estudo americano que eu já comentei, define os critérios por idade e carga tabágica. Bom, os critérios para o rastreamento são indivíduos com idade entre 55 e 75 anos, que sejam fumantes atuais ou que tenham parado de fumar há menos de 10 anos e que tenham um histórico de consumo de cigarro de 30 anos maço. Eu preciso fazer 2 comentários a respeito disso. O primeiro comentário é que você não precisa ter parado de fumar para fazer o rastreamento. Então, o rastreamento é para detecção precoce. Então, se a pessoa não quer parar de fumar, isso não encaixa na vida dela nesse momento, ou ela nem se imagina parando de fumar, ela ainda assim pode fazer o rastreamento e deve fazer o rastreamento. Ela já vai estar cuidando da sua saúde. E o segundo comentário é que esses critérios estão mudando muito, porque muita pesquisa está se fazendo para se definir qual que é o indivíduo que tem maior risco para câncer de pulmão. E qual seria a relação entre cessação do tabagismo e rastreamento? Então, ou associação? Isso. É muito interessante essa pergunta, porque a cessação de tabagismo é a medida com maior impacto em saúde pública para reduzir mortalidade por câncer de pulmão. E é a mais barata, né? Você favorecer as pessoas a largarem o tabagismo é uma medida muito barata. Você precisa basicamente fornecer medicações substitutivas de nicotina, que é para a pessoa não sentir tanto a falta da nicotina enquanto ela está tentando parar de fumar, né? E aconselhamento. Então, isso é uma medida extremamente barata e com grande impacto de saúde pública. Agora, reduzir o que a gente chama de prevalência, né, o número de fumantes que continuam fumando, é então fundamental. Mas até metade dos pacientes com câncer de pulmão já pararam de fumar, né? Então, para esses indivíduos, parar de fumar não tem nenhum efeito, porque já pararam, né? Mas a gente precisa de um método para detectar o câncer precocemente, caso ele se desenvolva, sendo ele fumante ou ex-fumante, né? Aí se encaixa o rastreamento.
E tem um aspecto muito interessante, é que quando os programas de rastreamento e os programas de cessação de tabagismo, eles são conduzidos de forma integrada, um auxilia o outro. De que forma? Os programas de cessação de tabagismo, eles triam e enviam os indivíduos de alto risco para o rastreamento. Porque eles já estão, de certa forma, fazendo isso, já estão triando o indivíduo, eles já sabem que aquele indivíduo é de alto risco ou não. E eles podem selecionar os pacientes, os indivíduos, para o rastreamento. E quando uma pessoa faz o rastreamento e tem um resultado inicial positivo, não significa necessariamente que ele tem um câncer, mas ele fez o exame de tomografia de baixa dose e detectou um nódulo, que é muito comum, né? Se fizer uma tomografia minha ou sua, é possível que a gente detecte um pequeno nódulo. Tem algum significado? Necessariamente não. Mas no indivíduo de alto risco, aquilo pode ser um câncer inicial, né? Então existem protocolos para a gente avaliar esse nódulo de forma complementar e tentar descobrir se ele é ou não um nódulo candidato a uma avaliação mais invasiva, que aquilo pode ser um câncer, né? Se a gente pegar o grupo de indivíduos que tem esse resultado inicial positivo, dentro desse grupo, a taxa de abandono do tabagismo é muito maior. Então significa que o rastreamento, só o fato do indivíduo ter tido um resultado inicial positivo, isso favorece ele a largar o cigarro, né, o tabaco. Então o rastreamento também auxilia a cessação de tabagismo. De forma que hoje, esses dois programas, eles são vistos como indissociáveis. Eles têm que ser oferecidos de forma integrada. E isso também a gente pensou no nosso programa de rastreamento, então ele é feito em conjunção com a estrutura de saúde municipal. Os grupos de cessação de tabagismo da prefeitura foram capacitados para oferecer essa assistência de cessação de tabagismo e eles também selecionam os pacientes de alto risco e enviam para que a gente faça o rastreamento. O resultado desse exame de rastreamento é devolvido para as unidades de saúde municipal e o paciente, o indivíduo, retira o resultado com o seu médico nesse momento. Isso é importante também por um segundo motivo. Nesse processo todo, o paciente ele já foi sensibilizado para a questão do câncer de pulmão. E quando ele retorna para pegar o resultado com o médico dele, lá na unidade primária de saúde, existe uma segunda oportunidade para a abordagem contra o tabagismo. Se ele ainda não parou de fumar, é um momento em que ele está sensibilizado e que ele pode ser abordado de novo em relação à cessação do tabagismo. Então, o rastreamento favorecendo o indivíduo a parar de fumar. Atualmente, como é feito o diagnóstico? Pela tomografia? Sim, o exame de tomografia é um exame de tomografia convencional, quer dizer, que usa a tecnologia de baixa dose. É um aparelho que foi configurado para fazer o exame de tomografia com uma fração da dose de um exame normal. Então, fica uma dose muito próxima de a radiografia de tórax, né? Esse exame é um exame rápido, ele não usa nenhuma espécie de medicação ou contraste endovenoso e o exame em si dura 20 segundos no máximo, né? É um exame realmente muito rápido. E esse exame, então, ele gera imagens, essas imagens elas são vistas pelo médico radiologista e o radiologista, com a sua experiência, vai avaliar a existência de nódulos e vai categorizar esses nódulos, né? Os nódulos na nossa população se espera que sejam muito comuns porque a gente tem uma alta prevalência de doenças granulomatosas, que a gente diz, como a tuberculose, né? Então, a existência de nódulo por si só, ela não significa que eu estou vendo um câncer. E por conta da existência de nódulos por outros motivos, acabou se desenvolvendo uma categorização bem objetiva de quando eu tenho que prestar atenção nesse nódulo. E essa categorização foi feita pelo Colégio Americano de Radiologia, de acordo com o tamanho do nódulo e outros possíveis achados. Esse nódulo é categorizado de forma crescente. E à medida que vai avançando o risco daquilo representar um câncer de pulmão, as medidas vão se tornando mais intensivas. Então, depois de um exame inicial, um exame de tomografia inicial de rastreamento, pode ser que seja necessário complementar com um exame dentro de 6 meses ou 3 meses para ver se aquele nódulo que inicialmente foi detectado existe ainda, se ele cresceu,
se existe alguma outra característica que favoreça câncer. Ou então, se o risco for muito alto, pode ser indicado algum procedimento mais invasivo, como uma biópsia, né? Então, qual que foi a ideia de estruturar dessa maneira? É que uma porcentagem pequena dos indivíduos fosse submetida a procedimentos invasivos e que a gente não errasse em indicar um procedimento invasivo em alguém que tinha baixo risco. Então, são vários degraus, várias instâncias de segurança para que o paciente não seja exposto a um risco desnecessário. Doutor Rodrigo, existe mais de um tipo de câncer de pulmão? Como que é isso? O câncer de pulmão, ele é basicamente uma família de cânceres, né? Como todo órgão do nosso corpo, o pulmão ele é composto por diversos tipos de célula. Então, tem as células que fazem a estrutura do órgão, como se fosse um esqueleto do órgão, tem as células que fazem o revestimento, tem células glandulares que controlam a secreção de substâncias. Então, existem diversos tipos de célula. Cada uma dessas células, por algum motivo, alguma agressão, exposição ao tabaco principalmente, né, ela pode sofrer uma mutação. E quando ela sofre mutação, essa mutação pode originar um câncer. Então, como são células diferentes que constituem o pulmão, cada uma dessas células podendo gerar câncer de pulmão, então é esperado que a gente tenha diversos tipos de câncer. Existem alguns tipos que são mais frequentes, né, como o adenocarcinoma e o carcinoma espinocelular, são os mais frequentes. E, enfim, existem os cânceres raros também, né? Os cânceres mais frequentes são agrupados, né, e basicamente são ditos cânceres de pulmão não pequenas células, mas todos eles se manifestam inicialmente na forma de uma manchinha, de um nódulo, uma alteração que pode ser detectada na tomografia. Então, Rodrigo, o câncer de pulmão ele é mais comum em homens ou em mulheres? Existe alguma relação com o gênero? Então, isso já foi extensamente investigado no passado, né, porque existia um claro favorecimento do sexo masculino, desfavorecimento, eu diria, né, melhor, que tem muito mais câncer em homens do que em mulheres, câncer de pulmão, mas essa realidade ela vem mudando nas últimas décadas, né, provavelmente porque nas últimas décadas houve uma troca do câncer mais prevalente, antes era o espinocelular, agora é o adenocarcinoma, e também porque houve uma ascensão no hábito de fumar entre as mulheres. Então, hoje ainda é mais visto em homens, ainda é mais prevalente em homens, mas o número de câncer em mulheres subiu muito, de forma que está se aproximando. Notícias ruins, as duas. Notícias ruins. Doutor Rodrigo, muita gente, né, a maioria, quando ouve falar em câncer de pulmão, já vê aí o pior diagnóstico possível, né? Muitas vezes as pessoas, na maioria das vezes, associam o câncer de pulmão à morte. Isso é real? Existe cura para o câncer de pulmão? Sim, existe cura, principalmente se o câncer de pulmão é detectado em fases iniciais, né? Quando ele é detectado em fases iniciais, o principal tratamento ele tem intenção curativa, né? Então a intenção é que após o tratamento a pessoa esteja livre do câncer. É lógico que ela vai passar por um período de vigilância, em que alguns exames periódicos vão ser realizados para a gente ter certeza que esse câncer não retornou de alguma forma. Mas a ideia inicial é que esse câncer tenha sido curado. Mas os cânceres que são diagnosticados em estágios já mais avançados, a intenção já não é mais, a intenção do tratamento já não é mais de cura. A gente não diz que a cura é possível, mas o controle da doença. Tá. Então a ideia é controlar a doença. E para a gente finalizar, quais são os tipos de tratamento oferecidos ao paciente com câncer de pulmão? O tratamento o principal tratamento que oferece as maiores chances de cura ainda é a cirurgia, né? Então, operar um câncer inicial é o que dá as maiores chances de cura como modalidade de tratamento. Outras modalidades de tratamento foram melhoradas ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, de forma que hoje a radioterapia também ela fornece grandes chances de cura,
Então, a radioterapia hoje, para casos iniciais, casos selecionados, ela oferece altas possibilidades de cura. Mas além da radioterapia, temos terapias que são orientadas para o controle da doença. Então, eu falei das terapias que são mais orientadas para a cura, né, a intenção de cura, mas tem as terapias que são orientadas para o controle da doença. Então, a quimioterapia, classicamente, é utilizada para controle de câncer, né? Mas nas últimas décadas, nos últimos anos, vem se desenvolvendo uma modalidade de terapia que é personalizada. Eu falei lá atrás que o câncer ele surge de mutações nas células, né? Então o material genético dessa célula ele foi alterado por algum fator agressivo, né? Então a fumaça do tabaco é um desses fatores, e esse material genético então alterado ele passa a dar origem às células cancerosas, né? Então essas mutações elas não são iguais para todo mundo. E não são e alguns cânceres, eles têm mutações especiais, né? Então isso foi percebido, foi levantado e surgiu então uma espécie de terapia que se chama de terapia-alvo, que é uma terapia orientada para o tipo de mutação que aquele paciente tem. Então hoje em dia essa terapia-alvo ela melhorou bastante a sobrevida dos pacientes com câncer de pulmão. Mas para que ela possa ser utilizada, então a gente vê que é fundamental que a gente tenha um diagnóstico de biópsia. A gente tem que ter um material, tem que avaliar aquele material e mandar para uma análise especial, e através dessa análise a gente vai saber quais as drogas que melhor tratarão esse câncer. E esse câncer terá uma probabilidade maior de responder a esse tratamento. E mais recentemente foi desenvolvido um tratamento que é baseado no nosso próprio sistema imune, que se chama imunoterapia. A ideia é estimular o sistema imune para que ele ataque as células cancerosas. Doutor Rodrigo, muito obrigada. Quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu que agradeço, foi um prazer. E obrigada a você também por estar conosco em mais esse Hora da Saúde. Quer assistir novamente esse programa? Vai lá, youtube.com/Hospital de Amor. Você pode assistir novamente, compartilhar com quem você quiser e ainda pode deixar os seus comentários aí embaixo sobre a sua dúvida sobre saúde. Quem sabe a gente responde em um próximo programa. Até mais uma Hora da Saúde. Tchau, tchau.